Histórias que nos inspiram, não tem fim. Não tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir do passado ao presente, com esperança caminhar, com Deus ao nosso lado, sempre a nos iluminar mesmo nas trevas. Olá, meu nome é Adam, e depois de pastorear, o que eu mais gosto de fazer é ler e contar histórias. Um dia desses, no momento em que estávamos reunidos em casa e iríamos começar uma história, minha filha me perguntou: Papai, por que devemos ouvir histórias? Essa simples pergunta me fez lembrar de uma bela e instrutiva conversa que tive com um amigo chamado Paulo. Foi uma longa conversa, mas conversamos sobre princípios valiosos. Esse assunto é tão rico que conversamos por horas, e vimos que através das histórias compreendemos o presente de maneira mais profunda e significativa. A história é uma narrativa que nos conecta ao passado, molda nosso presente e lança luz sobre o futuro. É a soma das experiências, conquistas, lutas, triunfos e fracassos da humanidade, transmitidas de geração em geração para informar, inspirar, ensinar, corrigir, exortar. Histórias inspiradas por Deus nos inspiram a conhecer a Deus. Cada história, especialmente as que são inspiradas por Deus, carrega consigo uma sabedoria atemporal. Elas não são apenas relatos de eventos passados, mas lições vivas que continuam a impactar nossas vidas hoje. Quando ouvimos histórias bíblicas, por exemplo, somos transportados para tempos antigos, caminhamos ao lado de personagens que enfrentaram desafios semelhantes aos nossos, e aprendemos com as provisões divinas que encontraram. Essas narrativas sagradas têm o poder de nos revelar o caráter de Deus, sua fidelidade e amor imutáveis. Elas nos mostram como Ele agiu no passado, o que nos dá confiança de que Ele está agindo em nosso presente e continuará a fazê-lo no futuro. As histórias de Abraão, Moisés, Davi e, acima de tudo, de Jesus Cristo, nos oferecem uma visão clara de quem Deus é e de como Ele se relaciona conosco. Então, por que devemos ouvir histórias? As histórias de personagens bíblicos, acima de tudo, do Senhor Jesus Cristo, nos oferecem uma visão clara de quem Deus é e de como Ele se relaciona conosco. Cada uma dessas figuras bíblicas, com suas vidas e experiências, revela diferentes aspectos do caráter divino e da maneira como Deus interage com a humanidade. Por que devemos ouvir histórias? Abraão, o patriarca da fé, nos mostra a natureza da promessa e da aliança de Deus. Chamado para deixar sua terra e confiar nas promessas divinas, Abraão exemplifica a fé inabalável em um Deus que cumpre suas promessas. Através da sua obediência e confiança, vemos um Deus que é fiel, que guia e que providencia, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O pacto de Deus com Abraão não é apenas uma promessa de terras e descendência, mas um vislumbre da grande história de redenção que se desenrola através das gerações. Porque devemos ouvir histórias. Moisés, o libertador de Israel, nos revela aspectos da justiça e da misericórdia de Deus. Chamado para conduzir o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, Moisés é um testemunho da poderosa intervenção de Deus na história humana. Através das pragas, da travessia do Mar Vermelho e da entrega da lei no Sinai, vemos um Deus que é santo e justo, que exige obediência, mas que também é misericordioso e paciente. Moisés nos mostra que Deus está profundamente envolvido na libertação de seu povo, desejando uma relação íntima com aqueles que escolheu redimir. Por que devemos ouvir histórias? Davi, o rei segundo o coração de Deus, nos mostra aspectos da soberania e da graça de Deus. Embora imperfeito e falível, Davi é um exemplo de um homem que buscou a Deus com sinceridade e paixão. Suas vitórias e seus fracassos, seus salmos de louvor e de arrependimento, revelam um Deus que é soberano sobre todas as nações e que estende sua graça mesmo aos pecadores. A promessa de um reino eterno através da linhagem de Davi aponta para a vinda de um rei perfeito, que governará com justiça e retidão. Porque devemos ouvir histórias. Acima de tudo, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, nos revela em toda a plenitude o caráter e o propósito de Deus. Em Jesus, vemos a manifestação perfeita da luz divina, que ilumina as trevas do mundo. Ele é a encarnação da graça, da verdade e da vida. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus revela um Deus que é amor, que se sacrifica pelos seus e que oferece a salvação a todos que nele creem.
Jesus nos chama para segui-lo, prometendo nos guiar com sua luz e nos transformar à sua imagem. Essas histórias, ricamente entrelaçadas na narrativa bíblica, nos ensinam sobre a fidelidade, a justiça, a graça e o amor de Deus. Elas não são meros relatos históricos, mas são revelações profundas de quem Deus é e de como Ele deseja se relacionar conosco. Através dessas vidas, somos convidados a confiar em Deus, a buscar sua presença e a viver de acordo com seus propósitos, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A transmissão de histórias de uma geração para outra é essencial para a preservação da fé e dos valores cristãos. Quando compartilhamos essas histórias com nossos filhos, estamos plantando sementes de fé em seus corações, que crescerão e produzirão frutos ao longo de suas vidas. Estamos equipando a próxima geração com a sabedoria necessária para enfrentar os desafios do mundo com esperança e confiança em Deus. Portanto, ao nos debruçarmos sobre as histórias que nos inspiram, somos convidados a nos conhecer melhor, a entender nosso papel no plano divino e a caminhar com propósito e direção. São estas histórias e muitas outras que não cabem em todos os livros. Além dessas, ainda temos 2000 anos de história da Igreja, que milhares morreram em seu testemunho de vida, levando esta mensagem e proporcionando esperança a uma multidão incontável de vidas. Por fim, histórias são um tesouro inestimável que nos conecta ao passado, ilumina nosso presente e nos guia para o futuro que Deus tem preparado para nós. Elas nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, guiando-nos com sua luz e amor eternos. Fique agora com um clipe inspirado neste texto. Histórias que nos inspiram. Ah, já ia me esquecendo. Por favor, não esqueça de se inscrever e compartilhar esta rica mensagem. Histórias que o tempo não pode apagar. Sabe as palavras de um Deus que nos quer guiar. Lições de fé, amor e de verdade nos mostram o caminho, trazem tranquilidade. Abraão, Moisés e o rei Davi, vidas transformadas pelo amor que vem de ti. Jesus, a luz que brilha em nós, nos chama, nos acolhe com sua doce voz. Histórias que nos inspiram, não tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir. Do passado ao presente, com esperança caminhar, com Deus ao nosso lado, sempre a nos iluminar. Através das lutas, conquistas e dor, vemos a mão de Deus, seu imenso amor. Passamos as lições de geração em geração, com fé, com esperança, com o coração. Com cada história mais perto de Deus, aprendendo a viver seguindo os seus. Na luz de Cristo firmes vamos andar, sua graça e amor sempre a nos guiar. Histórias que nos inspiram, não tem fim. Não tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir. Do passado ao presente, com esperança caminhar, com Deus ao nosso lado, sempre a nos iluminar. Através das lutas, conquistas e dor, vemos a mão de Deus, seu imenso amor. Passamos as lições de geração em geração, com fé, com esperança, com o coração. Com cada história mais perto de Deus, aprendendo a viver seguindo os seus. Na luz de Cristo firmes vamos andar, sua graça e amor sempre a nos guiar. Histórias que nos inspiram, não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir. Do passado ao presente, com
nas trevas, a luz de Cristo brilha em cada história, sua verdade nos auxilia. Vivendo com propósito, espalhando a luz, com fé e esperança carregamos nossa cruz. E histórias que nos inspiram não tem fim, não tem fim, nunca tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir, do passado ao presente, com esperança caminhar e o nosso laço carregamos nossa cruz. Com histórias nossa fé é renovada, vivendo na luz nossa alma é elevada. Histórias que o tempo não pode apagar, sabe as palavras de um Deus que nos quer guiar. Lições de fé, amor e de verdade nos mostram o caminho, trazem tranquilidade. Abraão, Moisés e o rei Davi, vidas transformadas pelo amor que vem de ti. Jesus, a luz que brilha em nós, nos chama, nos acolhe com sua doce voz. E histórias que nos inspiram não tem fim, não tem fim, não tem fim. Nos guiam, nos moldam, nos fazem sentir, do passado ao presente, com esperança caminhar, com Deus ao nosso lado, sempre a nos iluminar. No escuro das trevas, a luz de Cristo brilha em cada história, sua verdade nos auxilia. Vivendo com propósito, espalhando a luz, com fé e esperança carregamos nossa cruz. Com histórias nossa fé é renovada, vivendo na luz nossa alma é elevada. Deus nos guia, nos ensina a amar, com histórias seguimos a caminhar.